Estados Unidos anunciam a utilização de bombas gravitacionais em seus ataques contra o Irã, mas garante que não vai fazer, pelo menos até o momento, incursões por terra contra o país. Vale lembrar que nós temos um grupo super conhecido que já foi até mesmo financiado pelos Estados Unidos em outras incursões terrestres, que são os curdos, que muito possivelmente vão se mobilizar contra o regime dos ayatollahs. Enquanto isso, o Irã responde sobre a utilização ou não dos mísseis que atacaram a Turquia e também supostos ataques contra o Azerbaijão, sendo que os azeres já se pronunciaram oficialmente, resguardando seu direito de responder contra o regime iraniano pelos ataques com drones que aconteceram contra o país. Falar um pouquinho também, galera, sobre os gastos militares americanos que estão superando US$ 1 bilhão por dia e o Pentágono garantindo que as operações agora podem durar até o outono, ou seja, pelo menos 100 dias de guerra. Vale lembrar que o Irã, além de atacar posições militares dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio, também vem fazendo outros ataques que são extremamente estratégicos para pressionar uma pausa nas ofensivas americanas e israelenses. Enquanto isso, a Rússia anuncia que vai reduzir ou até mesmo acabar com a exportação de gás e outros combustíveis fósseis para os países europeus, entender exatamente o porquê isso está acontecendo, enquanto os europeus se pronunciam em favor de uma interferência no Oriente Médio, colocando tropas na região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre todos esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, mês de março chegou e eu tenho uma baita notícia para vocês. A Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, aproveita que março é o mês do consumidor e está disponibilizando um cupom super especial. Utilizando o meu cupom Prof. Ricardo, você tem acesso a até 30% de desconto, 30%, para fazer a melhor escolha na sua vestimenta. Eu estou falando de modelos atemporais, com ótimo custo-benefício, porque desbota numa velocidade muito mais lenta do que as camisetas de algodão convencional, com tecido modal super tecnológico, que não fica esgarçado, não perde a forma, veste perfeitamente no seu corpo. Existem várias cores, vários modelos, por exemplo, essa aqui, ó, que é a Tech T-shirt, campeã, né? Tem de praticamente todas as cores. A Core T-shirt, que tem uma gramatura um pouco mais grossa. Tem as camisetas Hailey, tem para homens, mulheres, vários tamanhos, cores diferentes. Eu tenho certeza que vai ser a melhor escolha para você ou para eventual presente. E falo isso com todo o meu guarda-roupa praticamente sendo da Insider e já presenteando, inclusive, familiares e amigos também com roupas da Insider, porque assim, de verdade, quem recebe e usa pela primeira vez não se arrepende. Acho que uma baita oportunidade para você experimentar, caso não tenha utilizado. Por exemplo, as cuecas, para quem é homem, galera, sensacional, tá? Meias, calças, enfim. Tenho certeza que você vai encontrar a melhor oportunidade. Então, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês, tem acesso a Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Galera, então não perde a oportunidade, hein? Aproveita mês do consumidor e Insider com preços imperdíveis. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato os Estados Unidos anunciaram, isso Pete Hegseth, secretário de Defesa, que bombas gravitacionais devem fazer parte de um futuro próximo nas ofensivas dos Estados Unidos no território do Irã. As bombas gravitacionais, para quem não sabe, é um dispositivo relativamente conhecido, talvez um dos modelos aéreos mais antigos a serem utilizados, que é você utilizar a própria gravidade para reforçar o poder de destruição de algum tipo de projétil que você dispara contra um país. Ou seja, você pega um avião, sobrevoa aquele espaço, dispara a bomba e a própria gravidade acelera, né, a capacidade de destruição do projétil. Só que a questão é que estamos falando desse tipo de equipamento para ser utilizado, precisa ter uma superioridade dos céus, afinal o caça ele pode ser abatido se os céus estão dominados pelo seu inimigo, mas a promessa dos Estados Unidos é que sim, os céus estão dominados ou estarão dominados dentro de um futuro muito próximo. Vale lembrar que os Estados Unidos já utilizou esse tipo de ataque na Guerra dos 12 Dias, quando a gente fala de ataques feitos contra Natanz, Isfahan, Fordow e outras instalações nucleares. No ano passado, foram justamente com os bombardeiros B-52 e a utilização naquele contexto, que deve ser novamente, né, da bomba GBU-57, porque é a bomba mais poderosa anti-bunker que os Estados Unidos têm. A gente está falando de 13,6 toneladas, cerca de 6 metros, 80 centímetros de diâmetro e pode penetrar até mesmo 60 metros.
A gente sabe que grande parte das instalações nucleares iranianas, elas ficam no subterrâneo ou até mesmo de bases militares para proteger líderes, militares, membros da guarda revolucionária. Então os americanos devem fazer uso em um futuro próximo. Claro, isso é extremamente caro e precisa, como eu falei, de uma supremacia aérea. Enquanto isso, a gente tem os próprios americanos garantindo, com a Caroline Leavitt, né, que é a porta-voz do governo Trump, que os Estados Unidos não farão operação terrestre nesse momento. Afinal, os custos eles seriam muito elevados e como o próprio Pete Hegseth, o Marco Rubio e o Trump falaram, eles não querem um Afeganistão 2.0 ou um Iraque 2.0, que eu até diria para vocês que pode ser ainda pior porque as condições geográficas do Irã, elas são muito mais desfavoráveis para os Estados Unidos do que no Afeganistão e no Iraque, né? Vai lembrar, galera, que ela também colocou que o Mojtaba Khamenei, segundo a inteligência dos Estados Unidos, que é um dos filhos do Ali Khamenei, deve ser o novo Ayatollah. Israel já falou que assim que surgiu o novo Ayatollah, ele mais uma vez vai ser um alvo de um ataque da operação de Israel, Operação Rugido do Leão. Professor, mas se os Estados Unidos não vão conseguir fazer uma incursão por terra no território do Irã, eles vão conseguir derrubar aqueles grupos? Então, se a gente pegar exemplos do passado histórico, esse trauma que os Estados Unidos têm de ocupações militares terrestres, que eu diria que pode vir lá da Guerra do Vietnã, mas também passando pela Guerra do Iraque, principalmente pela Guerra do Afeganistão, 20 anos de ocupação, com o Talibã não sendo derrotado e voltando ao poder assim que os americanos abandonam o território, os americanos meio que já foram aprendendo com seus erros do passado. A gente tem, por exemplo, assim que começa a Guerra Civil da Síria e também a Guerra do Iraque, muito por conta da queda do Saddam Hussein, grupos extremistas, como o próprio ISIS, eles começam a se fortalecer. Os americanos alegando que querem combater esses grupos, mas também querendo ajudar, né, os grupos que lutavam pela queda de Bashar al-Assad e tal, começa a financiar os curdos, que para quem não sabem, são conhecidos como a maior minoria do mundo, alegam que querem formar o Kurdistão, cerca de 25 a 30 milhões de pessoas, para serem uma espécie de exército de mercenários. Ou seja, a gente financia os curdos tomam um terreno, derrotam membro do ISIS, sem que o exército americano tenha que ocupar aquelas posições. Claro que isso pode gerar uma indisposição gigantesca com vários países, principalmente com a Turquia, porque se tem uma coisa que a Turquia não gosta, apesar dos acordos recentes com o PKK, que é o Partido Trabalhista do Kurdistão, é a presença dos curdos, porque os curdos alegam que eles querem tomar quase uma porção importante do território da Turquia, que inclusive é a região de nascente do rio Tigre e Eufrates. Qual que é o pensamento do Erdogan? Claro, os americanos vão financiar os curdos ficam mais poderosos, derrotam o ISIS, mas depois vão pegar esse know-how, essa inteligência, esses equipamentos, para tentar formar também, claro, o Kurdistão, né? Então a Turquia não gosta muito desse processo. Aparentemente, segundo a mídia Fox News, segundo o Jerusalem Post, uma série de mídias aí, ou de Israel ou mídias ocidentais, os curdos já estavam sendo financiados para que, caso algo acontecesse, né, ia acontecer contra o regime do Irã. Vale lembrar que existem curdos no Irã também. Segundo a mídia, existem 5 grupos curdos que formaram uma coalizão recente das forças políticas do Kurdistão iraniano, a sigla fica CPF-IK, que receberam apoio da CIA e apoio do Mossad. Segundo essas mídias ocidentais, esses curdos, que têm as suas bases no Iraque, já começaram as suas infiltrações no território iraniano. O Irã, com as guardas revolucionárias, já teria percebido também pela sua inteligência e teria atacado essas posições, justamente para desestabilizar o regime dos ayatollahs. A Caroline Leavitt, porta-voz do governo Trump, fez questão de ressaltar que isso é mentira. Mas, claro, se os americanos publicizarem que esse apoio está acontecendo, como eu falei, pode se indispor com vários países regionais, inclusive com a Turquia. Então, muito possivelmente seja verdade, mas não será publicizado pelos Estados Unidos para evitar possíveis retaliações ou indisposições com outros governos locais, né? Mas perceba que os americanos, mais uma vez, usam os curdos como, entre aspas, bucha de canhão. Vai lembrar que depois, quando os curdos já tinham sido utilizados e eles queriam, né, um pouco mais de apoio do Trump para a formação do Kurdistão, o Trump simplesmente ignorou as demandas e falou: beleza, curdos, já cumpriu o seu propósito, mas agora sou aliado da Turquia e de outros países regionais.
Além disso, cara, a gente tem também uma série de acusações que vem pesando contra a Irã, contra os ataques contra os países do Golfo. Já aleguei para vocês, né, que a gente fez um vídeo exclusivamente sobre isso na noite passada. Vejam lá, galera, tá bem interessante. Eu diria que o Irã hoje ele ataca muito mais os países do Golfo do que Israel, porque as defesas são mais frágeis, porque as capacidades de mísseis de longo alcance do Irã não são tão grandes como as capacidades de mísseis de curto alcance, e é uma maneira de pressionar os países do Golfo a evitar, ou então pressionar os países do Golfo para fazer com que os Estados Unidos e Israel cancelem as suas operações. Vai lembrar que o Irã, ele vem utilizando métodos, não estou falando moralmente corretos, hein, por favor, mas métodos bastante inteligentes do ponto de vista estratégico. Qual? Fechar o Estreito de Hormuz pressiona o preço do petróleo lá para cima. Países como Índia, como China, como Coreia do Sul, como Japão vão querer intervir no processo porque isso pode comprometer a sua própria economia. O Irã está atacando não só fechando o Estreito de Hormuz, mas atacando também infraestruturas energéticas, gasodutos, oleodutos, inclusive que fornecem energia para Israel, gerando um caos na distribuição energética, causando inflação e pressionando os governos do mundo pelo fim da guerra. O Irã está atacando pontos de dessalinização da água do mar. A gente sabe que o Oriente Médio é uma região que sofre muito com estresse hídrico regional. Países como, por exemplo, o Kuwait utilizam quase que 90% da sua água de dessalinização. Oman, 86%, Arábia Saudita, 70%. A gente tem, por exemplo, o centro de dessalinização de Shorek, ali em Israel, que foi alvo de um ataque do Irã. Para quê? Para pressionar os países do Golfo, não só com a possibilidade de morte de civis, infraestrutura energética, mas até mesmo com a possibilidade de escassez hídrica. É uma tática arriscada do Irã, porque, querendo ou não, atacar a infraestrutura civil não pode. Então, países do mundo, como os países europeus, podem começar a se mobilizar e justificar, tá vendo? Ó, é porque eles estão querendo causar uma crise humanitária. Então, a gente precisa mandar nossas tropas para combater o regime iraniano. Mas, por outro lado, pode ser uma atitude inteligente para pressionar pelo fim do conflito. Lembrando que existem fontes, o Irã nega, mas que o Irã estaria disposto já a fazer uma espécie de acordo para evitar que a guerra continue. E nesse acordo, até mesmo abrir mão do seu programa nuclear, mesmo que provisoriamente, até mesmo para fins pacíficos. Se é verdade ou não, os Estados Unidos falam que agora não negocia mais. O Irã, sempre que foi perguntado, também falou que foi uma linha vermelha que foi ultrapassada, que não existe negociação, porque os americanos, em plenas negociações, traíram a confiança dos iranianos duas vezes aí, então não há espaço para negociações com países traidores, né? Isso, claro, segundo o Irã. Mas, dentre esses ataques, a gente teve, por exemplo, o Irã, segundo a mídia turca e pronunciamento do próprio Ministério da Defesa da Turquia, disparando um míssil que foi interceptado pelas forças da Turquia, próximo ali do Mediterrâneo Oriental. Vai lembrar que na Turquia você tem a base de Incirlink, que é uma base dos Estados Unidos, e os destroços desse míssil realmente foram vistos numa província muito próxima. Os americanos não utilizaram essa base na Turquia para fazer o ataque contra o Irã, mas poderia ser um possível alvo. A Turquia falou, né, que já estava em contato com membros da OTAN, tudo tal, e aparentemente a situação se acalmou. A Turquia, que lembrando, é um dos principais inimigos de Israel no Oriente Médio. Aparentemente houve uma coordenação com o Irã e o míssil talvez não estivesse voltado para a Turquia, ou existe a possibilidade, o Irã fala que não foram eles os responsáveis, mas existe a possibilidade, claro, de um ataque de bandeira falsa, ou seja, um inimigo do Irã ataca a Turquia alegando que foi o Irã, porque a Turquia é uma grande potência militar, a Turquia inclusive apoia o Irã, né? O Irã chamou a Turquia de uma nação amiga e a Turquia faz parte da OTAN. Então poderia ser uma justificativa para que a OTAN entrasse no conflito. O Irã garantiu que respeita totalmente a soberania do país, da Turquia, que a Turquia é uma nação amiga e a própria Turquia, aparentemente, não vai fazer a convocação nem do artigo 4º nem do artigo 5º da Constituição da OTAN, que poderia prever um ataque conjunto, porque alega, né, que muito possivelmente o Irã deve ter cometido algum tipo de erro ou foi algum tipo de ataque de bandeira falsa. Só que, além disso, o Irã também está atacando outro país, o seu vizinho ali, mais ao norte, que é o Azerbaijão.
Foram vistos drones, não um, alguns drones, sendo que um pegou no aeroporto ali próximo da fronteira do país e alguns destinados também a escolas, e o Azerbaijão também respondeu. Os ataques que os azeres fizeram, né, que o Irã fez contra o aeroporto, por exemplo, no Azerbaijão, foram com drones de longo alcance e, segundo o governo azeri, o Azerbaijão vai tomar todas as medidas adequadas como resposta a essa agressão iraniana. Mais uma vez, já houve resposta do Irã. O vice-ministro iraniano garantiu que não atacou o Azerbaijão, que apenas atacou algumas posições militares dos Estados Unidos e dos sionistas, mas não no Azerbaijão. Cara, convenhamos que não é isso que o Azerbaijão está vendo. E lembrando que é mais uma vez uma questão polêmica. O Aliyev, que é hoje o chefe de governo do Azerbaijão, ele prestou as devidas condolências quando Ali Khamenei foi morto pelas ações americanas e israelenses. Falar que o Azerbaijão é um grande aliado do Irã, não. Existem algumas proxy wars ali envolvidas, o Irã apoia muito mais a Armênia no conflito em Nagorno-Karabakh, então existem algumas disputas regionais, claro. Mas, do ponto de vista dessa agressão de Israel e dos Estados Unidos, aparentemente o Aliyev estava muito mais coordenado com os iranianos do que exatamente com Israel. Ou seja, talvez não seja uma atitude muito inteligente, né? Não fosse muito inteligente. Mas possivelmente vai ser mais um ponto de tensão aí para os próximos dias, a relação entre Irã e Azerbaijão. A gente está percebendo, como eu falei para vocês, que o ataque ou os ataques eles vêm ficando cada vez mais complexos e a própria revista The Atlantic compartilhou um dado interessante. É uma guerra cara e custosa do ponto de vista social e político para os Estados Unidos. Segundo a mídia The Atlantic, por dia de guerra foram gastos, pelo menos, proporcionalmente ali em todos os gastos envolvidos, US$ 1 bilhão por dia. Isso, muito em conta da alta, por exemplo, do preço do petróleo, que já alcança quase 10%, danos às bases e sistemas de defesa no Catar, no Kuwait, todas essas bases dos Estados Unidos e, além de tudo, o próprio mercado de ações americanos. Querendo ou não, cara, a gente sabe, por exemplo, a gente fala assim, nossa, a Bolsa, o Ibovespa caiu aqui no Brasil. Quem se preocupa mais com as questões relacionadas ao Ibovespa são pessoas, né, geralmente de uma alta renda, que fazem investimento em bolsas de valores, tudo tal. Nos Estados Unidos, até mesmo pensionistas e aposentados colocam parte ali da sua aposentadoria, ou até mesmo integral, no mercado de ações. O mercado de ações ele está muito mais voltado a toda a sociedade americana. Um bom desempenho no mercado acionário, do índice Nasdaq, enfim, tem muito mais a ver com a própria sociedade do que aqui no Brasil, que é uma coisa um pouco mais descolada que pertence a uma elite econômica. Então, você ter uma queda na bolsa de valores é um sintoma muito grave para essa população americana. Já trouxe para vocês também que os drones Shahed estão comprometendo as defesas aéreas, porque é uma tática muito interessante do Irã. Interessante do ponto de vista militar, claro, né? Utilizar esses drones que têm um relativo baixo custo de produção, de 30 a 50 mil dólares para um drone Shahed, o drone kamikaze, sendo que as defesas aéreas que vão abater esses drones custam às vezes 10 vezes mais, às vezes mais do que isso. Trouxe para vocês a informação que a cada $1 gastado em um drone Shahed para fazer um ataque contra uma posição, são gastos de 20 a 26 dólares para defender esse drone com as atuais defesas aéreas. E aí, olha como o mundo da geopolítica, o mundo militar, dá volta. Sabe quem os americanos estão pedindo ajuda? Segundo o Zelensky, já deu um spoiler aqui, claro. A Ucrânia. Cara, se tem um país que aprendeu ao longo de 4 anos de conflito a como lidar com os drones Shahed, os drones kamikaze, são justamente os ucranianos. O Zelensky falou isso em entrevista, que o Trump está pedindo ajuda para a Ucrânia. O mesmo Trump que criticou o Zelensky no passado recente, porque o Sleepy Joe, né, que ele chama o Biden, deu um monte de defesa aérea essencial para as defesas americanas para o enganador, para aquele que faz falcatrua, que era o Zelensky. Foi assim mesmo que ele se referiu, tá? O Zelensky falou que ele, beleza, está disposto a coordenar com os países do Golfo, a coordenar com os Estados Unidos, o know-how de como defender esses drones com uma capacidade de defesa mais eficiente e mais barata. Mas tem que ser uma troca. Mísseis Patriot, de defesa antiaérea, para a defesa do território dos Estados Unidos. Porque sustentar uma guerra em longo prazo, gastando US$ 1 bilhão por dia,
Não é simples para um país que está endividado, para um aumento do preço do petróleo, para comprometimento da infraestrutura energética, que pode causar uma crise econômica nos Estados Unidos. Vale lembrar que esse ano tem midterm elections, eleições de meio de mandato, e o Trump tem que aumentar a sua popularidade, senão os democratas levam a Câmara e talvez até o Senado. Mais difícil, mas podem levar até mesmo o Senado, né? A gente fala, por exemplo, do Pentágono compartilhando informações que pessoas da inteligência foram convocadas para operações que podem durar até o outono, ou seja, pelo menos 100 dias de guerra. É claro que os Estados Unidos não querem essa guerra de tão longo prazo, ou seja, talvez o apoio dos curdos seja de fato, né, essencial para que isso não aconteça. Enquanto isso, os países europeus completamente divididos. O próprio Trump falou: não, não, a Espanha se arrependeu e, na verdade, agora ela vai cooperar com os ataques americanos. A Espanha, nada disso, eu não falei nada disso. Guerra de informações, né? A Espanha não autoriza o uso de bases espanholas, mesmo de bases americanas localizadas na Espanha, para atacar o território do Irã. Os Estados Unidos, sempre que atacaram o Oriente Médio, trouxeram muito mais problemas do que soluções para a região. Ou seja, a possibilidade de rompimento comercial da Espanha com os Estados Unidos. E aí, a França, não sabemos se por essa pressão de possíveis retaliações ou por outras motivações geopolíticas, anunciou que os americanos podem sim usar as suas bases militares. Depois, logo depois que o Trump aplica sanções contra a Espanha pelo não fornecimento de bases e o Macron autorizar, parece que há um medo também de uma possível retaliação comercial, não sabemos. A França, ela sempre se mostrou disposta a apoiar os países do Golfo que estão sendo atacados. O porta-aviões Charles de Gaulle, por exemplo, já está sendo deslocado para a região, além dos caças Rafale, para alguns países específicos, né, que tem uma coordenação maior com os franceses. Vale lembrar que a França tem bases nos Emirados Árabes, no Catar, no Kuwait, na Jordânia, no Iraque. Existem cerca de 400 mil franceses que vivem ali no Oriente Médio. E a França fala que é por isso. Mas claro que pode ser uma certa pressão dos Estados Unidos. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, também se pronunciou nesse sentido, alegando que a Itália vai coordenar, junto aos países do Golfo, possíveis retaliações contra o Irã. E aí, galera, será que foi o Irã mesmo que atacou as bases tanto no Irã, tanto na Turquia, como também no Azerbaijão? E, aliás, se os curdos conseguirem se mobilizar por terra mesmo, com o apoio da CIA e do Mossad, vão conseguir dar conta de acelerar a queda do regime dos ayatollahs e não só do Ali Khamenei? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.